A história começa com a derrota e a morte do chefe Goblin, e com a queda do líder, dois capangas da tribo que presenciaram sua morte rapidamente começam uma briga violenta para decidir quem ficaria com sua arma e assumiria o comando. Enfurecido, um dos Goblins avançou sobre o outro, que segurava o porrete, declarando aos gritos que ele seria o novo chefão. E por serem os dois mais fortes da tribo, esses monstros começaram uma disputa brutal, enquanto os outros Goblins assistiam e gritavam ao redor, incentivando o combate com socos e mordidas. E no meio disso tudo, um dos monstrinhos acabou se lembrando que o antigo chefe havia deixado alguns prisioneiros intactos, e o grupo decidiu ir até eles. No entanto, os Goblins logo se lembram de que o guardião responsável pelos prisioneiros já estava quase voltando. E para a surpresa de todo mundo, o tal guardião apareceu naquele momento. Ele era um Goblin totalmente diferente dos outros. Ao redor, todo mundo parava o que fazia e encaravam fixamente aquela figura misteriosa, falando sobre o quão estranho ele era, e até a forma como ele se vestia lembrava bastante um humano. E aproveitando a situação, os Goblins decidiram seguir o guardião para tentar tomar os prisioneiros. Um dos monstrinhos comentou que os guerreiros mais fortes da tribo já haviam se afastado, e que assim que a confusão começasse, eles aproveitariam a brecha. Ao escutar a conversa dos Goblins, o guardião ficou rapidamente em alerta. Foi então que gritos de socorro ecoaram de longe, e preocupado com o que poderiam fazer com a prisioneira, nosso protagonista correu sem pensar duas vezes na direção do som. Ao se aproximar da caverna onde ela estava sendo mantida, ele se deparou com uma cena revoltante. Um grupo de Goblins já estava encurralando e atacando a jovem. Um dos monstrinhos encarava a garota com um olhar sádico, enquanto ela entrava em absoluto desespero, acreditando que aquele seria seu fim. Aterrorizada, a mulher implorava por resgate, e sem a menor intenção de deixar que fizessem mal a ela, o guardião ordenou que os Goblins a soltassem. O líder do bando recuou por um instante, mas encarou o jovem e decretou que com o chefe morto, a prisioneira agora pertence a ele. O Goblin mais forte ameaçou o rapaz, dizendo que haveria sérias consequências se ele tentasse interferir. Sem hesitar, o líder ordenou que os outros atacassem o guardião até a morte, e obedecendo ao comando, o grupo avançou ferozmente para se livrar do jovem e tomar a mulher. O nosso protagonista entrou em desespero ao estar cercado e emboscado por tantos Goblins ao mesmo tempo, e sem acreditar diante da ideia de ter sua vida tirada por criaturas tão feias e insignificantes. Ele se recusa a morrer aqui, e a vontade de sobreviver falou muito mais alto. Foi quando o inesperado aconteceu. Em um movimento rápido, o protagonista sacou uma faca e eliminou um dos atacantes no ato, deixando o resto do bando imóvel de terror. Após isso, o guardião da garota provou que estava pronto para lutar com todas as forças por sua vida e que não cairia fácil. Ao verem o rapaz armado e decidido, os Goblins entraram em pânico. Um deles gritou para o líder recuar imediatamente. E mesmo estando muito exausto após o confronto extremo, o garoto conseguiu afugentar os atacantes e garantir a sua sobrevivência. A garota, aliviada por ter sido salva do pesadelo, agradeceu emocionada ao seu salvador, que apresentava um cansaço absurdo. E vendo que ele estava quase desmoronando, a garota implorou para que ele não morresse ali, pois precisava da proteção dele. Diante dos pedidos da jovem, o protagonista, que na verdade era um humano reencarnado, começou a recuperar a consciência. Foi nesse momento que uma interface azul apareceu diante dos seus olhos, notificando a inicialização do sistema. É nesse instante que descobrimos que o protagonista se chama Lin Tian. Ele reencarnou nesse mundo na pele de um Goblin, após ser atropelado por um caminhão. Contudo, o painel do sistema que apareceu para ele mostrava apenas atributos básicos de status, sem apresentar, no início, nenhuma habilidade grande. Mesmo assim, após o desabafo da garota que ele acabou de salvar, o rapaz Lin Tian começou a pensar melhor sobre toda a realidade em que ele renasceu. Ele compreendeu que aquele mundo era criado pelos deuses e dominado por monstros terríveis, e que os humanos só conseguiram conquistar seu espaço no continente através da força bruta. Para sua sorte ou azar, o corpo do Goblin que ele reencarnou pertence à raça mais fraca e desprezada desse mundo. O próprio garoto Lin Tian percebeu que seus atributos eram tão ridiculamente baixos que ele poderia ser facilmente derrotado, até mesmo por um outro Goblin comum. Porém, olhando para a jovem ao seu lado, ele se lembrou de uma regra crucial daquele mundo. Tem uma forma muito específica de ficar mais forte, e assim evoluir, tirando uma nova descendência com as garotas daquele mundo. Lin Tian já sabe de um detalhe: os Goblins possuem a capacidade de ganhar poder após se reproduzirem, e era exatamente por não terem fêmeas na própria espécie que eles costumavam sequestrar mulheres humanas. E refletindo sobre toda a crueldade daquele mundo, o rapaz se lembrou que costumava ser um humano comum, e que agora ter que apelar para uma estratégia tão desprezível apenas para ficar mais forte ia contra todos os seus princípios. Foi quando a garota o interrompeu, dizendo que após passar por alguns dias sob a proteção dele, percebeu que ele era completamente diferente dos outros, e que ela jamais aceitaria viver com o restante da tribo. As palavras da jovem pegaram Lin Tian de surpresa. Então, de gratidão, ela revelou que assim que os cavaleiros da Ordem Sagrada viessem ao seu resgate, ela faria questão de contar que o Goblin havia protegido ela, e assim garantindo que ele vivesse em paz na Vila Humana. No entanto, um barulho repentino deixou o protagonista em alerta máximo. Ele percebeu que os Goblins da tribo estavam voltando para recapturar a garota, e sem hesitar, Lin
Lin Tian ordenou que ela se escondesse e se preparou para defendê-la mais uma vez. Como esperado, um Goblin sedento pelo poder apareceu atacando descontroladamente e demonstrando total determinação em não deixar que levassem a garota. O protagonista avançou rapidamente e partiu para cima do inimigo, utilizando apenas uma faca. Após conter a ameaça, o rapaz escutou movimentações do lado de fora e avisou para a jovem que os humanos haviam chegado para o resgate, deixando ela radiante. Convencida de que seus salvadores da Ordem Sagrada estavam aqui, a garota correu em direção à saída da caverna. Porém, o garoto Lin Tian parou de repente ao presenciar uma cena impressionante. Um guerreiro humano extremamente poderoso estava dizimando dezenas de goblins com um único golpe. O jovem ficou de boca aberta, testemunhando tamanha demonstração de força naquele novo mundo. No entanto, o suposto herói parecia apenas irritado por ter rasgado parte do seu uniforme da Ordem Sagrada durante o combate, e ativando a interface do sistema, Lin Tian analisou os atributos daquele homem chamado Lorde e ficou chocado com os números astronômicos, perguntando se ele era realmente um humano comum, já que nunca tinha visto status tão altos desde que reencarnou. Animada, a garota correu em direção ao seu salvador, chamando ele de capitão, enquanto o rapaz Lin Tian observava a distância. Ainda impressionado com a facilidade com que o esquadrão exterminou os monstros, foi então que uma atitude cruel chocou o protagonista. O cavaleiro Lorde não tinha a menor intenção de resgatar ninguém, e percebendo que o capitão estava quase empunhando sua arma contra a própria garota, o protagonista agiu por instinto e saltou para salvá-la novamente. E como um grande protetor, o rapaz agarrou a garota e a empurrou para longe do alcance do capitão. E sem entender o motivo de tamanha crueldade, ele se perguntava por que a Ordem Sagrada agiria daquele jeito com os sobreviventes. E irritado por ter seu golpe desviado, Lorde achou uma grande humilhação. É inaceitável um simples Goblin ter conseguido reagir ao seu ataque e tentando defender seu salvador. A jovem rapidamente explicou ao capitão que aquele pequeno monstro era, na verdade, quem havia mantido ela em segurança. E para surpresa de todo mundo, Lorde ficou ainda mais furioso com o relato da jovem, acusando ela de estar mentindo e tentando enganar a Ordem. Ele agora está querendo matá-la de vez, e vendo o perigo iminente, Lin Tian correu desesperado para intervir. Mesmo sabendo que não teria chance em um confronto direto, o protagonista mostrou um caminho seguro de fuga para a garota e ordenou que ela corresse, enquanto ele avançava sozinho contra o cavaleiro Lorde, armado apenas com um porrete de madeira. No instante que o capitão iria finalizar o garoto, uma forte luz mágica cortou a escuridão da caverna. Lin Tian permaneceu imóvel, muito surpreso ao ver que um escudo de proteção havia sido conjurado ao seu redor. Uma poderosa maga apareceu, acompanhada por um exército de cavaleiros, ordenando que Lorde parasse o ataque e apontando que o comportamento daquele Goblin era estranho demais para ser ignorado. E com a chegada da poderosa feiticeira, até mesmo a garota que Lin Tian havia salvado se ajoelhou diante dela, a chamando de donzela sagrada e implorando por sua proteção. A maga então se aproxima e pergunta a Lin Tian se ele consegue entender o que ela fala. Com a esperança no coração, o garoto percebe que está diante de Freya, a grandiosa porta-voz do templo, de quem tanto ouviu falar. Ele está enxergando naquela mulher a sua única chance de escapar daquele inferno, e sem pensar muito, o garoto responde à donzela sagrada, que entende cada palavra do que ela fala, e confiante que seria poupado, Lin Tian tenta se explicar, revelando para a maga que não era um monstro nativo daquele mundo, mas sim um humano reencarnado após um terrível acidente. Impressionado, o cavaleiro Lorde comenta com Freya que aquele Goblin aparenta ter uma inteligência fora do comum, e com isso a donzela sagrada responde que essa criatura pode ser um presente da grandiosa Mãe Sagrada. Freya então muda sua atenção para Kaelia, a garota resgatada, e pergunta se o pequeno monstro realmente não havia machucado ela. A garota Kaelia confirma que sim e vai além, garantindo que Lin Tian não só a protegeu como também compartilhou comida com ela. Então, diante disso, a donzela sagrada declara que por ser um bichinho tão peculiar, eles levarão Goblin até a vila para estudá-lo, antes de tomarem uma decisão definitiva. E exalando uma aura de confiança e com um sorriso no rosto, a maga pergunta para Lin Tian se ele aceita acompanhá-los até o vilarejo, e enxergando ali a sua única esperança e saída, o rapaz concorda imediatamente. Assim que Freya desfaz o escudo mágico de contenção, Lin Tian sente um alívio enorme, acreditando que finalmente encontrou pessoas dispostas a escutá-lo, e que assim conseguiria provar sua inocência. E saindo da caverna, a maga ordena que o cavaleiro Lorde a siga. E caminhando bem ao lado dos seus supostos libertadores, Lin Tian demonstra gratidão a Freya por sua grande benevolência, prometendo que vai recompensá-la no futuro. Contudo, em uma fração de segundo, uma atrocidade acontece. Sem qualquer aviso, o cavaleiro Lorde crava sua espada no estômago de Kaelia, e assustado com o barulho, Lin Tian olha para trás e entra em desespero vendo sua protegida ser friamente executada pelo capitão. E diante dos olhos do jovem Goblin, o corpo de Kaelia cai sem vida no chão. Lin Tian fica completamente paralisado, sem conseguir processar o que aconteceu. A garota foi assassinada por aquele que ela acreditava ser o seu grande salvador, e tomado pelo horror da cena, o rapaz entra em choque. É nesse momento que a donzela sagrada se vira para ele com um olhar sombrio
sombrio e sarcástico, falando que quando chegassem à vila, ele teria que cumprir aquela promessa de recompensá-la muito bem. Uma semana se passa no vilarejo e o sino da igreja ecoa para reunir toda a população. Lorder aparece ao lado da donzela sagrada, discursando para os aldeões, alegando que o recente ataque dos goblins acabou causando perdas irreparáveis a essa comunidade tão pacífica. O capitão alimenta a revolta do povo, afirmando que as criaturas utilizaram táticas covardes para massacrar cruelmente 30 moradores da vila. Tomado pela fúria, os cidadãos começam a gritar contra as criaturas, reforçando que goblins e humanos jamais poderiam viver juntos e que seriam inimigos mortais para sempre, e mostrando imagens dos falecidos para manipular toda a multidão. Lorder declara que a Ordem Sagrada purificou os monstros e vingou o povo em nome da igreja, e assumindo a cena, a donzela sagrada inflama o público, colocando mais lenha na fogueira, pedindo que continue orando eternamente ao templo. Reforçando a manipulação, a maga garante que o templo jamais abandonará seus fiéis seguidores, fazendo com que a multidão idiota passe a endeusar os cavaleiros. A cena então muda para o interior de uma biblioteca sombria que funciona como laboratório secreto, e longe dos olhos do povo, a donzela sagrada debocha da situação, comentando satisfeita que aquele sermão foi um sucesso absoluto, e que os moradores patéticos continuavam sendo facilmente enganados. Freya então comenta satisfeita que após aquele sermão, os aldeões irão rezar com ainda mais força e entregarão tributos ainda maiores ao templo. É nesse momento que descobrimos o que aconteceu com o protagonista. Ele aparece acorrentado, amordaçado e aprisionado nas sombras daquele laboratório. Ao olhar para ele sem o menor pingo de compaixão, a donzela sagrada ignora as tentativas do rapaz de confrontá-la. Agora, cego de um olho e consumido pela fúria, nosso protagonista encara Freya, chamando ela de criatura desprezível. A maga então se aproxima de Lin Tian, que está presa a uma parede repleta de instrumentos radicais e marcas de frascos químicos. A donzela sagrada admite estar impressionada com a resiliência do rapaz, apontando que é justamente essa vitalidade absurda das criaturas que impede o templo de erradicar os goblins no continente. Sem hesitar, Freya decide aplicar mais uma dose ainda mais concentrada de veneno. Tudo com o objetivo de analisar as reações do seu corpo. O sofrimento e as dores agonizantes dos experimentos sem parar se tornam insuportáveis. No meio do desespero, Lin Tian acaba relembrando como a Ordem Sagrada manipulou todo mundo e como executaram Kaelia a sangue frio, perguntando para Freya se aquela crueldade era o que eles chamavam de justiça humana, e acertado brutalmente no queixo pelo cajado da maga, o jovem é silenciado. E irritada com toda a acusação, a donzela sagrada fica dizendo ser ridículo que uma criatura tão insignificante tenha coragem de julgar os atos da humanidade, revelando sua verdadeira face psicopata. Freya declara que os goblins não passam de insetos repugnantes e que falar palavras com ele já é uma grande desgraça de sua parte. Invocando um feitiço sobre o rapaz, a donzela sagrada conta que ele deveria ser pelo menos grato por estar servindo de cobaia e contribuir com seu pequeno corpo para as pesquisas do templo e da Ordem Sagrada. Um círculo mágico de drenagem surge aos pés do garoto, começando a extrair violentamente a sua energia vital. E fraco diante da situação, Lin Tian é tomado por um profundo arrependimento. Ele se culpa por ter mantido sua paixão humana, mesmo após ter renascido como um goblin de nível inferior, acreditando de forma errada na justiça daquele novo mundo. Ele se lembra com rancor que ao chegar à vila, o cavaleiro Lorder e também Freya o colocaram nessa situação. Ignorando cada um de seus gritos de ajuda e sem conseguir resistir por mais tempo a tantas agressões e venenos, o garoto finalmente acaba caindo, tendo sua vida encerrada pela donzela sagrada. Ao ver sua consciência se afastar lentamente do plano físico após a morte, Lin Tian jura para si mesmo que se tivesse mais uma chance, jamais voltaria a confiar em um ser humano e faria questão de esmagar os ossos dos seus inimigos. É no auge desse pensamento que algo inacreditável acontece. De repente, o garoto se vê transportado para um espaço virtual e se pergunta se ainda resta algum sopro de vida em seu ser. Para sua surpresa, o sistema de simulação de vida Goblin finalmente ativado, exibindo uma interface flutuante que pergunta se ele está querendo reencarnar novamente e tentando processar o que está acontecendo. Lin Tian compreende que aquele era seu único verdadeiro privilégio de reencarnado, um sistema que só entrava em ação após sua morte. E sem acreditar, o jovem percebe que ganhou uma segunda chance, embora tenha que voltar ao ponto inicial de Goblin fraco. E ao perguntar à interface sobre o significado das opções sim e não, o sistema explica que selecionar não resultaria na sua morte definitiva, enquanto escolher sim o enviaria de volta no tempo para uma semana antes, preservando todas as suas memórias atuais. A ficha do protagonista finalmente cai. A oportunidade perfeita para mudar seu destino foi concedida, e consumido por uma determinação sombria, o garoto percebe que agora tem em mãos as ferramentas perfeitas para planejar a sua vingança contra Lorder e também Freya. Animado com o pensamento de fazer seus inimigos pagarem por tudo, Lin Tian confirma a opção de sim.
dando início ao processo de reinicialização da vida Goblin. E consumido pela fúria após ter sido traído e torturado pelos humanos, Lin Tian está totalmente decidido a se vingar. Além de considerar a regressão temporal, o sistema informa que ele recebeu um pequeno fortalecimento em seus atributos básicos. Embora seja um valor bem pouquinho, o rapaz aceita o bônus de bom grado, sabendo que qualquer vantagem é muito válida. Porém, o sistema logo dispara um alerta. O perigo é iminente. A Ordem Sagrada já está no encalço do seu bando. O aviso é claro: se ele morrer de novo nessa linha do tempo, não haverá mais ressuscitação. E preocupado, Lin Tian busca uma saída. A interface revela sua principal função: a capacidade de executar simulações de cenários futuros com resultados variados a cada 24 horas. O rapaz fica empolgado ao descobrir que, além de prever o futuro para tomar as melhores decisões, cada simulação realizada concede pontos que podem ser trocados por itens valiosos na loja. E sem perder tempo, Lin Tian ordena que o sistema comece a simulação imediatamente. A interface apresenta 3 caminhos possíveis. Parecem escapar do ataque na caverna. A primeira opção precisa que ele avise os outros goblins e una forças com a tribo para enfrentar Lorder e seus cavaleiros em combate direto. Essa rota vai recompensar 10 pontos de simulação. A segunda alternativa propõe que ele abandone a tribo à própria sorte e fuja sozinho, garantindo 5 pontos. Já a terceira opção recomenda que ele apenas se esconda nas profundezas da caverna e torça para que não seja descoberto pelas forças da Ordem Sagrada. Contudo, essa escolha não rende ponto nenhum. Diante das possibilidades, o protagonista pensa cuidadosamente sobre qual caminho tomar. Analisando a primeira opção com cautela, Lin Tian reconhece que a força bruta dos goblins comuns é ridícula contra o poder do Cavaleiro Lorder, tornando a fuga a escolha mais segura. Ainda assim, utilizando a lógica do sistema, o rapaz percebe que pode utilizar simulações para testar os cenários mais arriscados primeiro, acumular o máximo de pontos e gastá-los na loja de troca antes de agir na realidade. E como esperado, o teste da primeira simulação mostra um massacre inevitável. Ele e todo o bando de goblins são facilmente exterminados pelo Cavaleiro Lorder. No entanto, o objetivo foi alcançado e os 10 pontos de recompensa caem na sua conta. E confirmando sua teoria de que não pode depender dos outros monstros para sobreviver, Lin Tian fica satisfeito com o resultado adquirido e pede para acessar a loja de troca. Ao navegar pelo catálogo, o rapaz se depara com um arsenal de armas lendárias, mas os preços estão muito além da sua realidade atual. É então que ele encontra uma adaga élfica, leve, muito ágil e que custa exatamente 10 pontos. Sem hesitar, o garoto Lin Tian compra o equipamento, que concede um bônus de 10% em velocidade e 15% em força. Impressionado com o corte afiado do item, ele nota que um único golpe certeiro em um ponto vital pode ser fatal. E se lembrando do destino terrível da jovem na vida anterior, o garoto pergunta ao sistema sobre onde é que está Kaelia, já que ela não apareceu em momento algum durante a simulação. O sistema então revela uma grande reviravolta. Devido às alterações causadas por sua regressão no tempo, certos eventos mudaram, e nessa nova linha temporal, Kaelia nunca foi capturada pelos goblins e continua vivendo em segurança no vilarejo. A notícia pega Lin Tian completamente de surpresa, trazendo um pequeno momento de alívio em meio a um plano de vingança, e saber que sua amiga estava sã e salva encheu o coração de Lin Tian de uma grande alegria. Aliviado por Kaelia estar viva e fora do alcance do templo, o jovem sentiu que havia cumprido sua promessa e que agora poderia focar totalmente na sua sobrevivência e vingança. Analisando as rotas da caverna, ele partiu em disparada em direção à saída, identificando que aquele era o ponto mais fraco do cerco por ser guardado pelos soldados menos experientes. Do lado de fora, 2 cavaleiros da Ordem Sagrada mantinham a guarda, enquanto um deles reclamava abertamente do quanto detestava goblins. O outro pedia calma, afirmando que esse seria um serviço chato, mas simples. E escondido nas sombras, Lin Tian ouviu a conversa com atenção e acabou descobrindo uma verdade cruel. A missão secreta dada pelo Cavaleiro Lorder era executar todas as garotas mantidas no cativeiro para não deixar testemunhas. A descoberta só alimentou a fúria do protagonista, confirmando que sua sede de vingança era muito mais do que justa. A Ordem Sagrada não hesitava em massacrar os próprios humanos inocentes, apenas para proteger sua reputação e prestígio. Diante dessa realidade brutal, Lin Tian compreendeu que não havia espaço para misericórdia. Afinal, se eles tratavam seu próprio povo desse jeito, jamais poupariam a vida de um goblin. E decidido a agir, o rapaz cria uma emboscada. Utilizando sua habilidade, o protagonista afinou a voz para imitar os gritos de socorro de uma garota vindo do fundo da caverna. Atraído pela farsa e pronto para cumprir as ordens do Capitão Lorder, um dos soldados se aproximou da entrada, fingindo ser bonzinho com um sorriso mentiroso, dizendo que a jovem podia sair sem medo, pois ele a levaria em segurança de volta ao vilarejo. Mas ao cruzar a sombra, o guarda foi recebido pelo corte fulminante da adaga élfica de Lin Tian. E tomado por um ódio profundo contra a hipocrisia da humanidade, o rapaz atacou sem hesitar, declarando que aquele era apenas o primeiro passo da vingança dos goblins. E perfurando um ponto vital, o soldado desabou no chão, se contorcendo de dor. E sem entender a demora do companheiro, o segundo guarda caminhou despreocupado até o local. Lin Tian, vendo que a sua armadilha havia funcionado com perfeição,
refeição, sentiu a adrenalina alimentar sua determinação. Antes que o homem pudesse reagir, o garoto avançou com extrema rapidez, empunhando a lâmina afiada, pegando o cavaleiro de surpresa em um movimento de puro desespero. Aproveitando a brecha, Lin Tian acertou o rosto do soldado para desequilibrá-lo, o fazendo cair no chão, e se movendo com a agilidade aprimorada pelo sistema, o rapaz saltou sobre ele e desferiu um ataque preciso. A adaga élfica conseguiu provar seu valor, cortando a armadura e causando um ferimento profundo no adversário. Gravemente ferido e prevendo o pior, o guarda implorou desesperado por sua vida, e ao perceber que o Goblin parecia entender a linguagem humana, o homem apelou para o lado emocional, sacou um retrato da sua família e exibiu com as mãos trêmulas, alegando que a sua esposa e filhos o aguardavam em casa e pedindo compaixão, por favor, e notando uma leve hesitação no garoto, o soldado percebeu que aquele Goblin era inteligente e tentou se desculpar, afirmando que estava apenas cumprindo ordens superiores da ordem sagrada. Para tentar distraí-lo e ganhar tempo, o homem começou a fazer promessas falsas, oferecendo moedas de ouro e jovens fêmeas, tudo em troca de poupar sua vida, e acreditando que Lin Tian havia sido enganado pelas promessas e pela foto, o guarda tentou uma estratégia traiçoeira, sacando uma adaga oculta para tentar apunhalar o rapaz de surpresa. Porém, antecipando o golpe do humano, Lin Tian usou sua velocidade superior e cravou sua adaga élfica no peito do soldado, antes mesmo que ele pudesse completar o movimento, e com a derrota dos guardas, o primeiro passo da vingança estava concluído. E mais confiante do que nunca, o protagonista sabia que não podia desperdiçar essa nova chance concedida pelo sistema, e ouvindo ecoar a voz imponente do capitão Lorder nas proximidades, Lin Tian percebeu que o líder da expedição estava se aproximando, e sem perder mais tempo, o garoto colocou em prática a próxima etapa do seu plano e recolheu os uniformes dos soldados mortos, para servir de disfarce e também recurso, se escondendo nas sombras com as vestes em mãos. Lin Tian declarou para si mesmo que o confronto final contra Lorder e Freya estava cada vez mais próximo, e poucos momentos depois, o capitão e a donzela sagrada chegaram ao local da emboscada, se deparando apenas com os corpos dos seus homens estirados no chão. Ao ver a cena, o cavaleiro Lorder pergunta se seria realmente possível que simples goblins pudessem fazer isso. Freya analisa o local e pensa que a criatura responsável por derrotar dois guardas pode sim ser um espécime mutante. Preocupado, o capitão avisa para a maga que se uma informação dessas acabar vazando e chegar aos ouvidos dos moradores da vila, as consequências para a reputação da Ordem Sagrada serão catastróficas, e pisando no cadáver do seu subordinado, Lorder descarrega sua fúria, desprezando da incompetência do guarda por ter sido derrotado por um mero monstro. Por outro lado, a sádica feiticeira fica muito animada com a possibilidade de ter um Goblin mutante na região, e exibindo um olhar sombrio, a donzela sagrada declara que se eles conseguirem capturar essa criatura viva, ela vai usar todo o seu arsenal para se divertir com ele. Enquanto isso, bem longe dali, vemos o interior de uma floresta, onde Lin Tian finalmente conseguiu refúgio. Aliviado por ver que seu plano de fuga da caverna funcionou, o rapaz recupera as energias, se alimentando enquanto traça seus próximos passos, e querendo usar a lógica e a ferocidade dos próprios goblins ao seu favor, ele planeja aumentar ainda mais seus atributos e expandir seu domínio. Consumido pelo rancor, Lin Tian jura que nessa nova vida vai fazer com que os homens da Ordem Sagrada implorem pela morte, e que seus inimigos caiam derrotados aos seus pés. E de repente, a movimentação estranha nos arbustos deixa o protagonista em alerta máximo, fazendo ele desconfiar que o cavaleiro e sua equipe já estavam no seu encalço. E quando uma figura encapuzada aparece do meio das folhas, Lin Tian age por instinto e lança um ataque rápido para não dar chance de um contra-ataque. E assustada com essa atitude repentina, a figura tropeça em uma pedra e cai. E para surpresa de Lin Tian, o intruso na verdade era um Goblin. O rapaz não consegue acreditar no que está presenciando, ficando ainda mais impactado ao notar que aquele ser possui a capacidade de expressar e articular palavras assim como ele. Mas mantendo a cautela, o protagonista evita baixar a guarda diante de um desconhecido. É nesse momento que um detalhe ainda mais inacreditável chama sua atenção. Lin Tian percebe com espanto que aquele Goblin possui traços visivelmente femininos, algo que é impossível na regra geral daquela raça, já que a falta de fêmeas Goblins era justamente motivo de buscarem a reprodução com outras espécies. Tremendo de medo, a garota Goblin implora por sua vida, explicando que estava apenas coletando água, o que deixa o garoto curioso sobre como é que um monstro comum conseguiria formular palavras completas. E utilizando a interface do sistema para analisar os status da garota, Lin Tian se depara com uma revelação bombástica. Se um Goblin macho se reproduzir com uma fêmea da mesma espécie, ele vai desbloquear a rota de evolução para se tornar um deus Goblin. O garoto percebe que ali está a chave de ouro que ele precisa para obter poder suficiente e destruir seus inimigos. Desesperada, a garota revela que foi enviada pelo chefe da tribo para buscar água, e que seria punida até a morte se voltasse de mãos vazias. Ela fica surpresa
surpresa quando o protagonista tenta acalmá-la com gentileza. Lin Tian avisa que se ela continuar chorando alto, vai acabar chamando a atenção de Lorde e dos cavaleiros da Ordem Sagrada que estão patrulhando o terreno. E chocado ao escutar que alguém da sua raça consegue falar perfeitamente sua língua, a garota confirma se ele realmente consegue se comunicar direito. Lin Tian se lembra que a maioria dos goblins é irracional e incapaz de manter um diálogo correto, o que explica muito o isolamento da garota na própria tribo, e demonstrando profunda gratidão pelo tratamento respeitoso, algo que é raro para ela, que sempre foi agredida e insultada pelos outros monstros. A garota Goblin pergunta se ele gostaria de acompanhá-la até seu vilarejo. Esse convite acaba acendendo uma nova oportunidade na mente do protagonista, e animado com toda essa descoberta, Lin Tian confirma se realmente existe uma tribo organizada nas proximidades. Ele sabe que continuar sozinho na floresta enquanto o Cavaleiro Lorde está caçando ele é muito perigoso. O rapaz está agora priorizando achar uma base estratégica para ganhar força, e enxergando o potencial daquela situação para o seu plano de vingança, o garoto aceita o convite e concorda em ir até a aldeia dos Goblins, vendo essa uma grande chance para recrutar subordinados para montar seu próprio exército de monstros. Lin Tian pede para ser guiado até o local. Ao se aproximarem do vilarejo Goblin, a presença do novato chama a atenção dos habitantes locais, e curiosos e de forma completamente boçal, os monstros da tribo começam a apontar e zombar das roupas humanas que Lin Tian está vestido, chamando ele de figura bizarra e estranho, e enxergando naquela tribo uma excelente oportunidade para dar início ao seu plano de vingança. O protagonista fala para si mesmo que vai agir com cautela, motivado a conquistar a confiança dos monstros primeiro. O rapaz declarou que a sua intenção era apenas se juntar ao bando e solicitou uma reunião com o líder. Os goblins então caíram na gargalhada, zombando da audácia do novato e afirmando que o chefão não recebia qualquer um que aparecesse. E assustada com a agressividade do bando, a Goblin fêmea ficou em defesa de Lin Tian, garantindo aos outros que o garoto não tinha más intenções e pedindo que não o atacassem. E de repente, uma voz imponente ecoou pelo acampamento, perguntando o maldito motivo de tanta bagunça. A multidão se abriu e o chefe Goblin finalmente surgiu, muito enfurecido com essa confusão gerada no seu domínio. Discretamente, o protagonista ativa a interface do sistema para analisar os status do líder. E para sua surpresa, os números revelaram que se trata de um Goblin de nível consideravelmente alto para os padrões da região. Encarando a fêmea, o chefe perguntou de onde é que ela havia tirado aquele estranho forasteiro, e a garota ficou explicando. Ela trouxe ele para a aldeia porque ele não tinha mais para onde ir, e esboçando um sorriso perverso, o líder agradeceu a fêmea, mas em seguida deu uma ordem brutal. Mandou que os guerreiros matassem Lin Tian ali mesmo para devorarem sua carne. Enquanto o bando avançava com armas e a garota entrava em pânico, o protagonista sacou rapidamente uma daga élfica e mostrou para o líder, afirmando com firmeza que sabia como fabricar lâminas daquele nível, e que poderia fortalecer toda a tribo se o aceitassem no bando. A promessa de poder bélico rapidamente atiçou a ganância do chefe, que mandou o bando recuar. Caminhando até Lin Tian e examinando a qualidade da adaga, o líder admitiu que o jovem não parecia estar mentindo, mas está querendo saber que tipo de armamento ele era capaz de produzir. E executando sua estratégia para ganhar tempo, Lin Tian explicou que se trouxessem minério de ferro, ele poderia forjar armas eficientes e futuramente criar um equipamento ainda mais letal. O rapaz ficou reforçando o argumento, garantindo que com essas lâminas, a tribo seria capaz de derrubar outros monstros e até mesmo caçar grupos de humanos com facilidade. Essa declaração fez os goblins vibrarem de empolgação, já imaginando banquetes com fartura e sonhando em capturar presas ainda mais nobres e de qualidade, como os elfos. Impressionado pela ambição da resposta, o chefe concedeu uma chance ao garoto. Deu um prazo rígido de 3 dias para encontrar minério na floresta e dar início à forja. O líder Goblin deixa claro que o fracasso vai significar a morte imediata dos dois, apontando para a Goblin fêmea e decretando que ela seria executada ao lado de Lin Tian, caso falhasse. Após a saída do chefe, o rapaz ficou consolando a sua nova companheira, revoltado com a crueldade do velho líder com a própria espécie. Ele sabia que precisava usar a fabricação das armas como pretexto para ganhar tempo, fortalecer seus atributos e preparar uma rebelião. E sem tempo a perder, Lin Tian partiu para a floresta em busca de minério, escoltado por alguns goblins da tribo e acompanhado da sua amiga. Após algumas horas de caminhada sem descanso, a fêmea pediu uma pequena pausa por estar exausta, e a reação dos goblins da escolta foi imediata e violenta. Um dos monstros aplicou um chute contra a garota, agredindo ela com insultos e ameaçando matá-la se ela atrasasse as buscas. E mesmo após a garota se encolher e prometer continuar sem reclamar, os outros goblins se juntaram às agressões de forma covarde, dando risada enquanto a espancavam. Quando a crueldade do bando atingiu o limite, Lin Tian arremessou uma pedra com precisão cirúrgica no rosto de um dos agressores, fazendo ele recuar. Ficando entre os monstros e sua amiga, o rapaz encarou o grupo com um olhar ameaçador, lembrando que a função deles aqui era apenas achar minério e não causar brigas. Com a voz firme e demonstrando uma autoridade que intimidava os presentes, Lin Tian avisou que se quisessem sair vivos daquela missão, deveriam começar a obedecer suas ordens sem contestar, caso contrário, provariam do corte mortal da sua adaga. Diante da sede de sangue que emanava
emanava do protagonista, os soldados tremeram de pavor e, acovardados, os goblins se afastaram da fêmea, resmungando, lançando ameaças que informariam o chefe sobre a atitude do garoto assim que retornassem. Lin Tian continuou em alerta, sabendo que os monstros tinham razão em um ponto. Entregar as armas em 3 dias apenas adiaria o inevitável, pois assim que o chefe conseguisse o armamento, ele se tornaria descartável e morto do mesmo jeito. O garoto sabe que precisa virar o jogo antes que esse prazo se esgote, e olhando para a fêmea, Lin Tian se lembra da revelação do sistema. Se um goblin macho se reproduzir com uma fêmea especial, ele vai desbloquear a evolução para um deus goblin. E vendo a garota tremer de medo, ele se aproxima para acalmá-la e decide dar a ela o nome de Lua. Segurando o rosto da jovem com carinho, Lin Tian pergunta se ela aceita ficar ao seu lado, prometendo que se ela concordar, ele vai protegê-la, garantir comida, um lar seguro e nunca mais vai deixar ninguém machucá-la. Determinada a conseguir o poder necessário para sobreviver nesse mundo e se vingar, o jovem afirma que sempre cumpre a sua palavra, mas confessa que no estado atual, os dois são fracos demais. Ele então pede ajuda de Lua para ficarem mais fortes, e alimentada pela esperança de escapar dos maus tratos daquela tribo, Lua pergunta o que eles devem fazer. Lin Tian fica explicando. Se ela aceitar ter descendentes com ele, seus status vai evoluir e ele terá a força necessária para mantê-la protegida de qualquer ameaça. Envergonhada com essa proposta direta de casamento, Lua revela que nunca teve um momento íntimo com ninguém, e para deixá-la mais tranquila, Lin Tian pede para que ela não se preocupe e que deixe tudo sob sua responsabilidade, e em um gesto carinhoso, o rapaz se aproxima e a beija suavemente. Segurando as mãos da jovem, o protagonista dá início à união. E querendo ajudar o seu protetor a atingir um novo patamar de poder, Lua entrega sua confiança a ele. Durante a união, a interface do sistema é ativada, notificando Lin Tian de que a aliança vai gerar 7 descendentes, o que expande imediatamente o seu limite de nível. O sistema concede aumento massivo nos atributos base do garoto, mais 9 de ataque, mais 100 pontos de vida e mais 10 de defesa. Essa transformação biológica foi instantânea. O corpo de Lin Tian passa por uma mutação impressionante, adquirindo uma postura ereta, ombros largos e uma musculatura extremamente definida. Ao checar seus novos status, o rapaz se empolga com a mudança física, percebendo que a subida de nível e a nova forma física lhe dão uma vantagem real para enfrentar até mesmo o sacerdote goblin da tribo. E se livrando dos trapos rasgados que já não cabiam mais no seu novo porte físico, o protagonista abraça Lua para confortá-la, afirmando que agora ela pertence a ele e que vai mantê-la em segurança. Com um olhar apaixonado, a garota agradece a gentileza. O momento de paz, porém, é interrompido pelos gritos desesperados vindo da floresta, onde os goblins da escolta estavam procurando pelo minério de ferro. Um feroz lobo mágico apareceu no local, atacando os monstros da tribo que fugiam de medo carregando pedras brilhantes nas mãos. Lin Tian fica satisfeito que eles conseguiram achar o minério de ferro, mas percebe que a fera colocava a missão em risco. Cumprindo sua promessa de manter sua companheira em segurança, o garoto pede para que Lua espere no local enquanto ele avança sozinho contra a fera. E quase devorando um dos goblins acuados, o lobo mágico é surpreendido pela investida de Lin Tian. Demonstrando uma velocidade e força absurdamente superiores com a daga élfica, o rapaz corta o ar e atinge com precisão mortal o pescoço da besta, salvando a vida do monstrinho e o minério que ele carregava. O goblin resgatado cai no chão, chocado com o que acabou de presenciar. Com um único golpe limpo, Lin Tian decapita o lobo mágico, e ao derrotar a criatura, o protagonista absorve a energia mágica liberada pela fera, se fortalecendo ainda mais. E elogiando o esforço do goblin em localizar minério de excelente pureza, Lin Tian ordena que o bando recolha todo o material restante, avisando que voltariam rapidamente para a aldeia para dar início ao processo de forja, e com a quantidade necessária de minério recolhida, o grupo retorna vitorioso ao acampamento, e na aldeia, os goblins e também o próprio líder ficam fascinados, vendo ele transformar minério em armamentos. E mostrando que a sua criação funciona, Lin Tian apresenta para o chefe da tribo uma lança de ferro resistente, provando que era perfeitamente capaz de fortalecer o bando e mudar o patamar de toda a tribo. Empolgado, um dos goblins da escolta, que agora está mostrando um porte físico um pouquinho aprimorado após a caçada na floresta, avisa para o restante da tribo como Lin Tian abateu o lobo mágico e salvou a vida de todo mundo. Aproveitando o momento após conquistar a confiança do bando, o protagonista ergue a lança de ferro e pergunta em alto e bom som se eles estavam querendo armas poderosas como aquela, recebendo como resposta um rugido bem alto de com certeza sim. Assistindo a cena, o chefe da tribo fica visivelmente incomodado. Ele não está gostando nem um pouco que o garoto ficou famosinho, e para recuperar o controle e impor respeito, o velhote bate seu cajado com força contra o chão. O sacerdote admite para Lin Tian que ele cumpriu a palavra ao provar ser capaz de criar armas de metal.
No entanto, para tentar desrespeitar o jovem e tirar sua influência, o líder impõe um novo desafio quase impossível, exigindo que ele forje mais de 50 lanças em um prazo de apenas 2 dias se quiser continuar no bando. E esse pedido absurdo faz até mesmo os goblins ficarem fofocando, revoltados, comparando a maldade e a arrogância do chefe com a dos próprios humanos. Mas o garoto Lin Tian fica sorrindo ao perceber que seu plano de colocar a tribo contra o líder estava funcionando perfeitamente. E para o espanto absoluto do sacerdote, o protagonista trabalha sem parar e entrega todas as 50 lanças de ferro dentro do prazo. Lin Tian se apresenta orgulhoso diante do conselho e avisa o encerramento da tarefa, fazendo a tribo explodir de comemoração. E disfarçando a frustração por ver o plano falhar, o velho líder fica elogiando a conquista do jovem. O sacerdote decreta um grande banquete de carne de qualidade para comemorar a integração oficial de Lin Tian à tribo, deixando os monstrinhos animados. Tudo estava acontecendo exatamente como o protagonista imaginava. Enquanto os goblins estavam devorando a comida e festejavam, a garota Lua se aproximou de Lin Tian e lhe entrega uma porção de carne assada, explicando que era uma oferenda enviada pessoalmente pelo chefe. E mesmo desconfiado, o protagonista aceita o prato e começa a comer diante de todo mundo. Pouco tempo depois, o garoto apresenta um mal-estar e começa a se engasgar. Assustada, Lua se aproxima perguntando se ele está bem. Nesse instante, o chefe da tribo se aproxima com um sorriso maquiavélico, fazendo a jovem recuar de pavor. E acreditando que seu plano havia dado certo, o velho fica zombando de Lin Tian, o chamando de inocente por ter confiado nele e afirmando que qualquer um que ousasse desafiar sua autoridade encontraria apenas a morte. Aproveitando o suposto estado enfraquecido do garoto, o sacerdote agarra Lua brutalmente pela cabeça. E vendo a preocupação nos olhos do rapaz, o vilão conta que percebeu que essa fêmea parecia bastante importante para ele. E com um olhar sádico, o líder declara que vai cortar a garganta de Lua aqui mesmo, na frente dele, punindo a garota por traição e garantindo que o protagonista morra, assistindo à consequência da sua própria fraqueza. Quando as garras do sacerdote se erguem para executar a garota, o inesperado acontece. E em uma fração de segundo, Lin Tian se levanta sem demonstrar qualquer sinal de fraqueza e desfere um golpe devastador, decepando o braço do chefe e salvando sua companheira. O líder Goblin, que antes ostentava arrogância, entra em pânico, sem entender como é que o rapaz havia resistido ao veneno mortal. E com um sorriso no rosto, o protagonista fica zombando da velhice e também da ingenuidade do chefe, revelando que já estava imaginando uma tentativa de envenenamento e que ficou atuando um falso mal-estar apenas como armadilha para fazê-lo se expor. Furioso por ter sido enganado e mesmo jorrando sangue pelo braço decepado, o sacerdote perde o controle e se lança contra Lin Tian em um ataque desesperado, enquanto o garoto apenas se prepara para dar o golpe final e, mostrando agilidade, ele se esquiva com facilidade da investida desesperada do velho e aplica um golpe preciso de contra-ataque. Assim, o reinado de terror do tirano Goblin finalmente chega ao fim, e Lin Tian, segurando sua daga afiada, assume o papel de executor. Em um movimento rápido e letal, o rapaz decepa a cabeça do sacerdote. A tirania do velho Goblin estava oficialmente encerrada, e testemunhando a derrota do líder, os monstrinhos da tribo entram em pânico, sem saber qual seria o destino do bando. É quando Lin Tian se aproxima da multidão amedrontada e mostra uma voz de autoridade, fazendo um anúncio crucial. A partir daquele momento, ele era o novo líder supremo daquela tribo. Lin Tian promete que vai conduzir o bando à expansão, prometendo liderá-los em guerras vitoriosas contra elfos e humanos. Erguendo sua adaga banhada em sangue, o jovem garante que sob seu comando jamais faltará carne para seu povo. A promessa faz os goblins explodirem de animação, respeitando o novo chefe com gritos de entusiasmo. E para fechar a aliança, Lin Tian aponta para os restos do antigo líder e oferece para a tribo como um grande banquete de celebração. E sem o menor sinal de remorso, os monstrinhos avançam de forma irracional e faminta sobre o corpo do antigo sacerdote. Focado nos seus objetivos, Lin Tian pensa que assumir o controle da tribo era apenas o primeiro passo da sua grande vingança. Os seus próximos alvos vão ser os elfos, com o objetivo de fortalecer a linhagem do seu exército e expandir o seu domínio. Entretanto, nas sombras da vegetação próxima, algo observava toda a cena em segredo. Escondida entre os arbustos, uma jovem e bela elfa presenciava todo o massacre com um olhar de puro choque. A cena então muda para as árvores da região dos elfos. Uma moradora local fica comemorando ao ver que sua princesa voltou da segurança de patrulha. A espiã era na verdade a princesa élfica chamada Cassana, e ao chegar, a serva pede que ela guarde um momento, pois a matriarca estava muito ocupada, mas a princesa fica insistindo que traz um relatório de extrema urgência. E sem hesitar, Cassana abre a porta do quarto real para reportar as movimentações suspeitas na floresta mágica oriental, mas acaba se deparando com uma cena muito constrangedora. Ao entrar, Cassana flagra sua mãe, a rainha élfica, cercada e sendo cortejada por vários servos masculinos.
E muito envergonhada com todo esse costume maluco da sua própria mãe, enquanto uma ameaça crescia no território, a jovem tenta recuar, mas a rainha ordena que ela fique e explique o motivo de tanta urgência. Cassana relata sobre as atividades anormais envolvendo a tribo dos Goblins. E com uma atitude de pura arrogância, a rainha desdenha do aviso, perguntando o que tem de tão relevante em criaturas tão fracas e imundas. A princesa então revela ter encontrado um urso negro de grande porte devorado na floresta e destaca que dias atrás presenciou o antigo chefe dos Goblins ser assassinado. E foi por um jovem mutante misterioso, e essa menção de um novo líder Goblin desperta um leve interesse na rainha. Ainda assim, tratando a situação com desdém, a governanta ordena que Cassana reúna uma pequena patrulha de soldados para averiguar toda a área e eliminar a ameaça, recomendando com frieza que não matem todos os monstros de uma vez. Enquanto desfruta da companhia dos seus servos, a belíssima rainha fica lembrando à filha que os corações dos Goblins são ingredientes valiosos para a alquimia da tribo. E constrangida com o comportamento da mãe, a princesa apenas aceita e confirma a ordem. E para provocá-la, a rainha oferece presentear a filha com alguns servos reais para recompensar todo o seu trabalho duro. Mas essa oferta, a jovem recusa na hora. E sem aguentar mais essa maluquice idiota, Cassana vai embora do quarto, garantindo que vai fazer a patrulha noturna e vai avisar qualquer novidade. Enquanto isso, lá no acampamento dos Goblins, o plano de invasão já estava a todo vapor, e usando gravetos e folhas no chão, o braço direito de Lin Tian apresenta um mapa tático, revelando que a aldeia dos elfos possuía cerca de 30 casas construídas nas árvores. E muito satisfeito com a precisão das informações recolhidas por seu melhor soldado, o novo líder promete que assim que conquistarem o território élfico, o subordinado vai ser recompensado com 2 fêmeas élficas, deixando o monstrinho muito feliz. E empolgado com a promessa, o braço direito corre para informar o bando que afiem as lanças de ferro, enquanto Lin Tian dá início à execução e sua estratégia de conquista. E com base nas informações estratégicas apresentadas por seu braço direito, Lin Tian faz um cálculo rápido. Com 2 elfos por habitação e um total de 30 casas na árvore, além de 10 guardando as minas, a população inimiga gira em torno de 70 indivíduos. E querendo fortalecer seu exército, o jovem anuncia à tribo que a partir daquele momento, a Floresta Mágica seria o seu mais novo terreno de caça, fazendo os Goblins vibrarem de alegria. E através de caçadas contínuas na Floresta Mágica, Lin Tian consegue acelerar o ganho de atributos e acumular uma variedade impressionante de novas habilidades. Ao seu lado, Lua demonstra o mesmo desejo. E juntos, o casal fica liderando a tribo no abate incansável de criaturas mágicas, expandindo gradativamente o seu arsenal de combate e aumentando o poder de todo o bando. Adotando táticas de emboscada em grupo, os Goblins passam a derrubar feras de grande porte. Parecem juntar experiência coletiva, e graças à habilidade de devoração de espécie, a tribo chega a um patamar inédito, alcançando o nível 18 e um poder total estimado em 250 pontos. E analisando os dados, Lin Tian nota que a força média de um elfo comum gira em torno de 200 pontos. Com isso, confirmando que o poder do exército Goblin finalmente superou a média do exército inimigo. Contudo, sabendo dos riscos de invadir um território desconhecido, o jovem decide acionar o sistema para executar uma simulação tática e analisar as chances de sucesso do ataque. A interface ativada, e Lin Tian assume o comando das tropas em uma simulação de invasão direta, marchando com total confiança de que a força bruta dos seus monstros era o bastante para massacrar os elfos. Esse excesso de confiança, porém, acaba cobrando um preço alto na simulação. O exército Goblin avança de forma imprudente, caindo direto em uma emboscada mortal, e é completamente dizimado. O próprio Lin Tian é capturado pela matriarca dos elfos e executado nas árvores da Floresta das Mil Maravilhas como um aviso para os inimigos que ousassem mexer com os elfos. A interface finaliza o relatório falando que o rapaz acabou agindo na ilusão de ter o controle total da situação, quando na realidade acabou avançando cego para a armadilha do inimigo. E sem acreditar diante do resultado desastroso, o protagonista percebe que havia uma falha em seu planejamento. Ele nota que a tribo Goblin estava sendo espionada a passos largos, permitindo que os elfos antecipassem seus movimentos e preparassem a emboscada. E agindo rápido na atual realidade, o protagonista convoca os soldados e ordena que utilizem a audição e o olfato apurado de sua raça para rastrear qualquer presença estranha no perímetro. Pouco tempo depois, os sentidos aguçados do garoto acabam captando uma assinatura mágica oculta no meio do mato, e utilizando sua percepção, Lin Tian localiza a espiã escondida no topo de uma árvore e sob a luz do luar. Sem notar que a sua posição havia sido descoberta, a princesa Cassana e sua patrulha tentam recuar rapidamente para alertar a matriarca sobre o fortalecimento da tribo. De repente, uma chuva de flechas banhadas em toxinas corta a escuridão da floresta. Uma das disparadas por Lin Tian acerta em cheio a princesa. A senhorita Cassana solta um grito de dor, desesperada ao ver sua fuga interrompida. Ao cair no chão, a bela elfa
elfa entra em pânico ao notar que seu corpo, assim como o dos seus soldados, ficou completamente paralisado pelo veneno contido no disparo. Enquanto os goblins ficam vibrando e elogiando a pontaria do líder Lin Tian por ter abatido a princesa inimiga, o garoto se aproxima para examinar o efeito da toxina, e com um olhar sarcástico, o protagonista fica zombando da facilidade com que a unidade de elite dos elfos foi capturada, comemorando o fato de que a tentativa de espionagem inimiga acabou servindo perfeitamente para adiantar seus planos de conquista. O rapaz ordena que todos os elfos capturados sejam amarrados e levados como prisioneiros para o acampamento. Na aldeia, os goblins jogam água nos prisioneiros para despertá-los, enquanto anunciam a chegada do chefe. Se aproximando de Kasana, que se encontra totalmente imobilizada, Lin Tian observa as reações mágicas do veneno. Ele percebe que os itens tóxicos desenvolvidos por sua tribo possuem um efeito paralisante e estimulante poderoso em fêmeas. Isso garante uma vantagem estratégica muito importante para subjugar a sociedade matriarcal dos elfos. Furiosa e enfraquecida pelo efeito do veneno, a princesa pergunta como criaturas tão imundas ousavam capturá-la e planejar um ataque contra a tribo élfica. Kasana fica avisando ao garoto Lin Tian que se não fosse pela piedade da matriarca, todos os goblins já teriam sido erradicados da floresta. E se caso tiverem coragem de machucá-la, a sua mãe não vai deixar barata. E debochado e muito confiante no seu novo nível de poder, o rapaz apenas zomba das ameaças da refém, e lançando Kasana ao chão, o jovem acha engraçado o fato dela falar misericórdia. Lin Tian observa que a versão contada pela nobreza élfica não bate com a realidade do mundo. Seus subordinados podem ser ignorantes e burrinhos, mas não são mentirosos. O garoto aponta que se os elfos realmente tivessem poder e intenção de exterminar os goblins, já teriam feito isso há muito tempo, provando que a sobrevivência do bando nunca dependeu da piedade inimiga. E certo da sua vitória estratégica, Lin Tian declara que Kasana não precisa falar mais nada, pois naquela mesma noite ele vai levar o exército goblin para a aldeia élfica para descobrir a verdade por conta própria. Em seguida, ele autoriza seus soldados a dividirem os corpos dos elfos caídos para devorarem a carne e absorverem as habilidades. Por fim, o jovem líder muda sua atenção para a princesa, revelando o destino que aguarda ela. A princesa élfica entra em pânico ao descobrir que vai se tornar esposa de um garoto de raça inferior, mas acaba sendo derrotada por aquele que no futuro vai se tornar o Deus Goblin. E após todo o ritual, a interface do sistema é ativada, concedendo a Lin Tian um salto em seus atributos e desbloqueando novas habilidades especiais. Enquanto isso, no acampamento élfico, a matriarca continuava lá, apresentando uma fome insaciável. Parece até que ela é um tipo de rainha completamente viciada em fazer esse tipo de coisa. E pra você ter ideia, até mesmo os servos estão implorando por descanso, muito exaustos por não conseguirem mais satisfazê-la após o fim das poções mágicas. Irritada, a rainha fica reclamando que eles deveriam ter capturado mais goblins durante a última caçada para extrair os ingredientes necessários do coração deles. Enquanto os servos tentam se recuperar dessa tarefa extremamente desgastante, a governante pergunta onde seus guardas sobre onde está Kasana, e ela acaba sendo informada de que a princesa ainda não havia retornado da patrulha. O guarda então recomenda organizar uma busca para encontrá-la, e até aproveitar a viagem para exterminar alguns goblins locais, usando a casa para elevar o nível dos guerreiros elfos. E após muitas horas de curtição, ela fica preocupada com o atraso da filha. A matriarca concorda em liderar a expedição pessoalmente. De repente, uma voz imponente ecoa da escuridão, anunciando que a princesa não vai mais voltar, pegando a rainha de surpresa. Surgindo no meio das sombras, Lin Tian dispara uma saraivada de flechas mortais contra o grupo. O guarda que estava falando com a rainha é acertado em cheio na testa e cai desacordado. A matriarca reage rápido e consegue segurar uma das flechas no ar antes que a perfurasse. Acompanhado por seu exército de goblins, Lin Tian revela com deboche que acabou capturando a princesa Kasana e que muito em breve ela vai se casar e ter uma linda filha com ele. E num tom provocativo, o garoto fica brincando ao dizer que todos agora fazem parte da mesmíssima família. E se recusando a concordar, a corajosa matriarca segura sua espada e exige saber o que ele fez com sua filha. O protagonista apenas sorri em silêncio, ignorando toda a raiva da rainha. Enfurecida, a governante se lança em uma investida contra o rapaz, e se esquivando da lâmina sem qualquer esforço, Lin Tian avisa que essa aldeia élfica já está completamente cercada, e recomenda a rainha se render para ter um tratamento mais respeitável. E antes que pudesse aplicar outro golpe, a bela matriarca sente o corpo travar totalmente. Lin Tian fica explicando que aquela flecha que ela segurou com as próprias mãos estava banhada com fluidos corporais dos goblins, que é uma substância muito tóxica e venenosa que causa paralisia imediata e uma animação intensa em fêmeas da raça dos elfos. E com o efeito da toxina se espalhando, a rainha percebe que foi completamente derrotada. O rapaz finaliza, revelando ter descoberto toda a verdade. Os goblins nunca foram mortos por simples piedade, mas sim mantidos vivos para servirem de gado e poções para a elite
elite élfica. Então, o que ele está fazendo aqui e agora é reparação histórica e também justiça, e ameaçada pela lâmina do seu futuro mestre, a matriarca percebe que está diante do novo e assustador chefe dos Goblins, o mesmo jovem misterioso que estava no relatório de Cassana, que ela havia ignorado lá no começo com pura arrogância porque queria continuar com sua festinha. O pânico da rainha aumenta ao escutar os gritos de socorro ecoando do lado de fora da sua casa na árvore. Enquanto Lin Tian avisa friamente que o tempo para ela tomar uma decisão está se esgotando, o rapaz puxa a matriarca até a janela, forçando ela a ver toda a consequência da sua arrogância e ganância e afirmando que chegou o momento de negociarem uma cooperação. A rainha observa em choque todo o caos que tomou conta do acampamento. Seus seguidores estão clamando por salvação, enquanto são arrastados pelo exército Goblin, deixando a governante completamente desolada. Repleta de ódio e desespero, a rainha está querendo saber o que ele fez com seu povo. Lin Tian responde com tranquilidade que toda a hierarquia de poder mudou e que seus monstros não são mais os fracotes da floresta. O garoto fica lembrando que enquanto os elfos ficavam na supremacia, massacrando os goblins sem piedade, acabava sendo natural que o bando buscasse vingança agora que alcançou o topo. Lin Tian deixa claro que precisa gerar guerreiros ainda mais poderosos e que, por isso, a segurança dos elfos é necessária. O destino final da tribo vai depender exclusivamente da decisão da rainha, e sem escolhas para evitar toda a extinção dos elfos, a orgulhosa rainha se rende e se ajoelha diante do protagonista, implorando pela vida dos seus filhos e seguidores. A grandiosa rainha arrogante aceita a derrota e concorda em entregar as elfas para o planejamento dos goblins, assim fortalecendo a linhagem do protagonista. E com isso, rapaziada, a gente chega no finalzinho de mais um capítulo, que é a continuação, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.